Estamos aqui mais uma vez no HQC Cast. Eu sou o Frank William. Eu sou o Emanuel de Jesus. E hoje estamos recebendo um convidado super especial, nosso irmão evangelista João Neto. Apresenta para nós aí, pastor. Amém. O nosso evangelista João Neto, um homem de Deus, ele é um homem que tem feito a diferença aqui em Palmas, no Tocantins e no Brasil. Amém? Amém. Como evangelista já andou por muitos lugares pregando. Ei-Jocumeiro, uma vez Jocumeiro, sempre Jocumeiro, como é que é? Uma vez Jocumeiro, sempre Jocumeiro, né? Porque está na identidade, né? Então a gente acaba abraçando a missão e... Amém. João Neto, nós temos o costume aqui de começar com uma perguntinha bem simples, mas muito profunda. Quem sou eu? Quem é João Neto? Fala para nós. Quem é João Neto? João Teixeira Neto, né? Um homem, pai, filho, né? Um irmão e principalmente eu costumo falar que um servo de Deus, né? Esse sou eu, João Neto, né? Alguns conhecem como João Neto, outros João Teixeira. É incrível, né? É isso aí. Seja bem-vindo, João Neto, a casa é sua. A gente gostaria de te fazer uma outra pergunta. Em algum desses momentos da sua vida, aqui o programa é Homens que Choram, qual foi o momento assim que o João Neto não conseguiu segurar o choro? Aquele momento assim que veio mesmo lá da alma, lá do interior e fez o João Neto chorar. Conta para nós aí uma experiência. Eu acho que quando eu tive assim, um reencontro com meu pai biológico, né? Meu pai físico, meu pai ele hoje está com 86 anos, então foi uma infância que eu tive muito ausente, né? Do meu pai, eu e os meus irmãos, uma família de 8 irmãos. E quando eu tive esse reencontro com meu pai, por mais que a gente convivia, tinha contato, mas aquele encontro de filho com o pai, ter esse sentimento de filho, claro, né? Primeiro eu tive que ter esse encontro primeiro com o Espírito Santo, com Jesus. Então Deus ele me mostrou esse sentimento que eu não tinha de filho, primeiro com ele, e acabou resgatando esse relacionamento com meu pai. Então foi algo muito marcante. Isso já tem alguns bons anos, mas até hoje ainda me emociona, né? Essa parte da paternidade, da orfandade. E isso, nunca esqueço, algo que marcou a minha vida. No país, hoje, nós temos muito casos de orfandade, né? De órfãos. Não vou te precisar, mas se a gente der um Google aí, eu acredito que em torno aí de 60%, 70% de filhos só de mãe solteira ou criado por avós, e muita ausência de paternidade. Como foi para o João Neto ser um órfão de pai vivo? Né? Porque quando você é órfão de pai morto ou órfão de pai ausente, que realmente você nem conheceu, eu acredito que você tem um sentimento diferenciado, porque o órfão de pai vivo ele está ali, mas ele não exerce a paternidade. Como isso impactou a vida do João Neto e hoje o João Neto pai, como tem impactado na vida do pai João Neto também? Algo muito forte você falou, né? Aquela questão a orfandade do pai vivo. Porque, né? Se o pai logo cedo ele, sei lá, morreu, sumiu de alguma forma, ninguém sabe o paradeiro, fica até mais fácil para as pessoas assimilar, né? Não é que elas vão aceitar, mas é mais fácil porque aquele homem, aquele pai, ele não é mais presente, ele não está mais ali. Agora, no meu caso, né, como que boa parte da minha vida, hoje estou com 46 anos, e boa parte desses 46 anos foi vivido essa orfandade, mas com o pai, esse pai presente, mas ausente em sua vida, no caso na minha vida. Isso é muito terrível, acabou desencadeando uma série de situações na minha vida. E hoje, quando nós observamos, principalmente pessoas, né, que acompanham outras pessoas, principalmente na parte de aconselhamento, isso os pastores, os líderes espirituais fazem muito isso, né, acompanham tantas pessoas. E quando depara com essa sociedade, né? E quando começa a investigar os problemas da sociedade, vai chegar lá na questão da orfandade. E quando é do pai vivo, né, essa ausência do pai vivo, parece que isso aflora mais ainda na vida dessas pessoas, trazendo consequências, parece que maiores do que até mesmo quando o pai
enfim, talvez quando morreu logo cedo, né? Apesar que as duas situações são muito maléficas, né, para a vida de uma pessoa e de uma sociedade. Mas eu acredito assim que quando ele. Você já sabe que ele não vai voltar, né? Ele morreu, vamos dizer assim. Ou você nunca conheceu, né? Que não é o caso da orfandade do Pai Vivo. O Pai Vivo, que a gente diz a orfandade do Pai Vivo, é ele estando presente e ausente, né? Que foi o seu caso e é o caso de muitos homens no nosso país. Realmente você. Eu acho que é mais a frustração de você esperar e ser frustrado. Porque quando ele está morto, você não espera mais nada. Você sabe que ele não vai voltar, né? Você sabe que você realmente está sem pai, né? Agora, você ter pai sem pai, eu acho que na cabeça, maior, né? a cabeça do homem, acho que ela fica mais impactada e traz consequências mais graves, principalmente na questão de Deus. Porque nós sabemos que Deus é um pai, né? E ele diz lá em Salmo 27:10, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu te acolherei. Eu jamais te abandonarei, dependendo da versão, né? Então, assim, mas até a gente chegar nesse nível de intimidade, de relacionamento com Deus, você acha que essa orfandade de pai vivo impactou de que forma o relacionamento de João Neto com o pai, com Deus? Você acha que facilitou, que dificultou? Porque em alguns casos a gente já entrevistou alguns aqui que facilitou. Por quê? Porque na ausência do pai ele se refugiou em Deus. Mas muitos, pela ausência do pai, ele se revoltou com Deus Pai. E para o João Neto, como é que foi essa experiência? Vou falar um contexto geral, né, que a gente observa na sociedade. Se a gente observar, quando a gente fala pai, a gente não pode esquecer da questão família, né? Sim. Porque essa formação do ser humano está muito pautada na questão família. E quando a gente pega família criada por Deus, o projeto de Deus, a gente pega pai, mãe e filhos, né? Onde Deus coloca o pai, né, representando o pai Deus, coloca a mãe no papel de Espírito Santo e coloca os irmãos no papel de Jesus Cristo. Então, Satanás vem e quer destruir primeiro o pai, a figura masculina, para destruir aquela família, e automaticamente, quando a gente perde esse vínculo terreno com o nosso pai biológico, isso é muito forte, claro. A gente quebra esse vínculo com o pai espiritual, com o pai Deus, a figura de Deus. Então, se eu não tenho um vínculo com meu pai biológico, seja ele vivo ou um pai que já morreu, no meu caso foi um pai vivo, uma orfandade de pai vivo, né? Meu pai como eu falei no início aqui, ele é vivo até hoje. No meu caso, eu me distanciei muito de Deus. Eu cria que Deus era Deus, que Deus tinha abrido o Mar Vermelho, que Deus tinha feito e faz todos os milagres, só que eu não via Deus como um pai. Eu via Deus como um Deus, mas não como um pai. Eu não tinha esse relacionamento, João Neto, com Deus Pai. Eu não tinha esse vínculo. Então, isso é muito forte na vida, né, de uma pessoa. Agora, João Neto, porque o João Neto também, ele, além de ex-jocumeiro, de evangelista, ele tem um trabalho muito bom no HGP, através da capelania militar, né? Justamente. Capelania voluntária militar, né? E em que aspecto essa falta de paternidade, agora essa reconexão com o Pai Celestial, tem te ajudado no teu ministério como evangelista? Essa conexão, né? Essa reconexão com Deus. Essa reconexão, né? Você imagina, né? É um processo. Foi um processo primeiro com Deus. Sim. Eu ver Deus como pai, amigo, presente. Como o pastor Frank mesmo falou, né? Por mais que a sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Então, eu tenho essa plena convicção e certeza em relacionamento com ele, que ele jamais irá me abandonar. Quando eu passei a me relacionar com ele como filho e tive esse vínculo restaurado com meu pai terreno, eu me senti mais amado, mais aceito. Então, se eu me sinto assim, eu consigo transferir isso para outras pessoas. Então, isso me ajuda eu levar isso para outras pessoas, né? Aonde nasceu no meu coração a vontade para fazer um curso da capelania, fizemos curso em 2023,
E, automaticamente, eu fui lançado para dentro do HGP. Sim. Já estamos quase 2 anos, né? Próximo a 2 anos que a gente faz um trabalho ali só no setor da oncologia. Essa semana, uma pessoa no hospital me perguntou, você só faz trabalho no HGP? Eu falei, não, a gente faz também no Hospital do Amor. Sim. Ela falou assim, mas tu só gosta de trabalhar com o pessoal mais do HGP da oncologia ou tu gosta de trabalhar em outros hospitais? Eu falei, particularmente, eu prefiro trabalhar no HGP. Ela falou, por quê? Porque as necessidades das pessoas ali são maiores. Então, pessoas que têm uma condição financeira baixa, Sim. pessoas que passam por privações financeiras, alimentares, pessoas que, de fato, não têm condição nenhuma de pagar um tratamento, e pessoas que têm uma família, muitos ali, família desestruturada. Sim. Diferentemente quando a gente vai no hospital particular. Infelizmente, sim, essa é a nossa realidade. Então, eu me compadeço. O meu amor é maior por esses necessitados. Por quê? Porque um dia eu vi isso em Deus, quando Ele restaurou minha paternidade com Ele. Eu me senti tão amado, sim, né, tão aceito, que hoje eu me sinto não numa obrigação, mas numa gratidão. Não sou obrigado a ser voluntário, levar para outras pessoas aquilo que Deus me deu. Não, eu me sinto grato a Deus, então é uma forma de eu ser grato. E eu tento, de fato, ajudar aqueles que são mais vulneráveis. Para quem quer trabalhar, fazer um trabalho desse que tu faz, quais são os critérios? Hoje no HGP, nós temos a capelania, temos o HGP. O HGP ele tem um setor de humanização. Sim. Desde 2007, então está fazendo quase 20 anos, né? Que trabalha justamente a relação, né, paciente, vendo ele nesse aspecto humano, não no aspecto de doente, né? Sim. Então, esse setor de humanização, há quase 20 anos que atua ali no HGP, ele é o responsável para habilitar, preparar as pessoas que querem atuar dentro do HGP. Então, eu fiz um curso no HGP, né, pela humanização, onde a gente aprende algumas regras, técnicas, postura, e, por outro lado, a capelania, né, a gente tem essa parceria com eles através da capelania, né, um outro respaldo pela capelania militar aqui do Estado Tocantins. João Neto, você falou sobre uma experiência sua pessoal, que foi o retorno da paternidade. Agora, assim, como capelão, como evangelista, qual foi o momento, assim, que, não precisa citar nomes, mas alguma experiência que você teve que fez o João Neto chorar? Como capelão? Na verdade, se eu fosse elencar aqui, né, são várias experiências que a gente acompanha, mas... Aquela mais marcante, assim, que você... Eu acho assim, quando tem percas, né? Quando as pessoas vêm a óbito, né? Transportando nós novamente aqui para dentro do HGP. É um hospital que praticamente quase todos os dias morre, né? Pessoas ali. Não entrar no mérito da falta de cuidado, mas enfim, até pro grau mesmo da enfermidade, enfim. E quando a gente vê uma pessoa que vem a óbito, né? E os familiares próximos ali, eles acabam se emocionando, né? Se comovendo muito, aquilo de uma certa forma acaba mexendo, né? Com a gente. Então, isso é doído. Diferentemente, eu tenho uma perca, sei lá, minha casa pegou fogo, dando um exemplo que é terrível, né? A pessoa tem uma única casa, a casa pega fogo. Mas eu posso construir, eu tenho vida, né? Eu consigo avançar. Agora, quando tem uma perca, muitas pessoas perdem o chão, perdem toda a sua estrutura, é muito difícil e acaba realmente mesmo nos mexendo. E o que você acha, assim, que foi mais difícil? Você ver aquelas pessoas que vão com familiares ali que se emocionam, porque eu acredito que, no meu humilde ponto de vista, se você vê familiares se emocionando com a sua partida, significa que você cumpriu o seu legado, né? Agora, quando você está ali sozinho, eu acho que das duas, uma. Aonde foi que eu errei, né? Teve algum erro no meio do caminho aí para que você não possa ter ficado nas pessoas, né? Não ter marcado presença nas pessoas. Que o Cortella, ele fala que uma das formas da gente permanecer vivo é nas pessoas, né? Deixando um legado, marcando vidas. Então, ainda que eu se vá, as pessoas vão lembrar, não, esse aqui é o Vicenzo, o pai do
o filho do pastor Frank fez isso por mim, o pastor Frank cuidou de mim quando eu era criança, adolescente, etc. Então, isso é o ficar vivo nas pessoas. Então, quando a pessoa se vai e está ali sozinho, como é que é essa? Você já passou por essa experiência ou todos que você presenciou, tinha familiares? Como é que foi essa experiência entre aqueles que se vão só e aqueles que não se vão só, para o João Neto? São duas situações, né? Praticamente quase todas as pessoas que estão passando por um problema de saúde, né? Seja ali no HGP, em outro local, tem alguém acompanhando, né? Então sempre fica as pessoas que estão acompanhando, né? Eu tento marcar as pessoas, né? Deixar algo. Claro que os que foi não vai lembrar, né? Mas a gente tenta até também deixar para essas pessoas que ficaram, que teve um parente ou um ente ou um amigo que morreu, que se perdeu, a gente tenta mostrar para os que ficou que essa pessoa foi importante. Sim. Tem um filme, Os Corajosos, conta uma história, eu vou ser bem breve aqui, de um pai que perdeu a filha tinha 9 anos. A filha morreu, e ele, em desespero, começa uma destruição na sua família, mas um belo momento por Deus, né? Ele tem um reencontro com Deus, que ele já é um servo de Deus, e Deus começa a ministrar no coração dele, não a perca, mas os 9 anos que ela esteve com ele. Os momentos. Eu costumo falar isso para muitas pessoas, muita gente mesmo. Essa semana eu estava acompanhando uma pessoa na segunda-feira e o vô dessa pessoa estava partindo. Estava no último momento. Ela tinha que ir para Goiânia visitar esse vô, porque chamaram você, tem que vir só despedir dele. E realmente ele morreu logo em seguida, acho que no outro dia que ela chegou lá. E eu falando para ela essa história. Olha, viveu uns 80 anos. Então, agradecer pelos dias que ele esteve aqui. Sim. O filme Corajoso, ele começa a falar no final do filme, numa palestra ali para a cidade, né? Obrigado, meu Deus, pelos 9 anos, pelo privilégio que eu tive em ter a minha filha. Porque eu poderia ter vindo nessa terra, né? Eu poderia ter vindo nessa terra, vou morrer e não ter tido o privilégio de estar com minha filha 9 anos. Ou seja, ele viu aquilo como um presente de Deus. Ele guardou com ele as lembranças que ele teve da filha. Isso eu tento passar para as pessoas que ficou. Tenta pegar as coisas boas. Porque quando a pessoa pega só o momento de doença, as dificuldades, fica difícil para ela levar coisas boas. Então isso acaba fortalecendo as pessoas. E você acha que para o homem é mais dolorido lembrar das falhas? Porque muitas vezes nós nos afastamos das pessoas por culpa dos erros, né? Das consequências, dos atritos, do relacionamento. E aí, nesse momento aí, você acha que para o homem é mais difícil ele perdoar ou ele a si mesmo ou que está indo? Porque eu acho que muitas vezes o choro ali, se você for analisar realmente o histórico daquele relacionamento, ele não é nem muito pela partida, é mais pela perca da convivência da caminhada, né? Existe uma música que eu cantei ela no velório do meu tio. Ele morreu aos 49 anos de idade e ela diz assim, né? Eu podia ter amado mais, ter falado mais, ter visto o sol nascer. Então eu acho que muitas vezes a nossa dor, o choro que vem é mais pela perda da oportunidade da pessoa que tá indo embora. Eu poderia tanto ter feito isso, ter feito aquilo, e só fiz isso. Então, acho que é um momento onde o homem ele fica mais reflexivo nessa questão das minhas falhas. E você acha que é mais difícil para o homem perdoar o que está indo ou perdoar a si mesmo? Interessante, né? Quando a gente fala sobre perdão, uma coisa é se alguém me ferir. Sim. Se alguém me fere, eu tenho a oportunidade de me distanciar dessa pessoa, por mais que a ferida está ali dentro de mim. Eu não sou obrigado a conviver. Sim. Então, assim, sei lá, se um amigo me feriu, se eu moro na rua dele, eu mudo de rua, mudo de cidade. Agora, uma coisa, quando eu sou o meu sabotador, eu que me feri. Sim. Eu acho que eu deveria ter feito algo e não fiz. Você não tem como fugir de si não mesmo. Não tem.
eu estou aqui presente com o meu ofensor, né? Quem me prejudicou. Então, é um pouco complicado aí, mas é mais difícil. Na verdade, não é mais difícil, é mais danoso, porque o perdão ele é difícil para todos os lados, mas é mais difícil conviver com você mesmo do que com o outro. Sim. Mas o perdão só tem um caminho: decisão, decidir perdoar. E querendo levar um pouco mais além, você também acabou perguntando isso. Se eu firo alguém, se aquela pessoa se foi, morreu, não tenho o que fazer mais nada. O que tem que fazer é eu me perdoar. Não tenho o que fazer. Ou se aquela pessoa me feriu, perdoar também. O caminho é esse, né? Quando se fala em perdão, não é fácil, né? É muito difícil. Mas existe a possibilidade, né? De perdoar. Até porque perdão, eu acredito que nunca foi um sentimento. É uma decisão. Eu decido. Porque se a gente for sentir, perdoar, a gente nunca vai perdoar, não. Porque a gente luta contra o nosso próprio sentimento. Eu estava recentemente conversando com um amigo e eu passando para ele, né, a dificuldade que ele tem com os filhos dele, né, com os filhos dele. E aconselhando ele e mostrando para ele que essa dificuldade que ele tem com os filhos é consequência do mau relacionamento que ele tem com o pai, por algumas coisas que ele não perdoou. Ele tá repetindo. Né? Tá repetindo. Eu falei, e outra coisa, né? Você já tá convivendo com isso. Então você tem essa luta, pai e filho, mas quem vai mais sofrer é seus filhos. Porque você já tá até calejado no momento, você já viveu com isso tanto tempo que muitas vezes até acostumou, mas você pensa nos seus filhos. E o caminho é você perdoar seu pai. Você perdoa seu pai, automaticamente você vai ter esse vínculo com ele. Entrando um pouco na questão do relacionamento, mas em termos de perdão, né? Você vai ter esse vínculo restaurado e, consequentemente, a sua conversa com seus filhos vai ser mais fácil, né? Porque algumas coisas que seu pai fez para você, você está refletindo, replicando, né? É sério, a questão do perdão é muito sério, né? O senhor falou um ponto fundamental, né? É uma decisão. É igual amar. Eu decido amar. Exatamente. O amor é uma decisão. Eu decido amar, decido perdoar. Sim. Jonathan, nessa questão, exatamente, eu cheguei a te perguntar, mas você não respondeu na profundidade que a gente esperava, mas vamos tentar. Vamos tentar aqui novamente. Exatamente esse ponto que você falou do seu amigo aí, de estar replicando, porque eu entendo e acredito que a nossa base é tudo, é a infância, né? Então, a personalidade, estudos dizem, pesquisadores, psicólogos, que até os 7 para 8 anos você está com ela formada. Então, tudo que você viveu ali, você vai só aperfeiçoar, melhorar, mas você formou. E aí, você só tem 2 opções, no meu ponto de vista, na minha interpretação, no que eu já estudei até hoje. Ou você repete, ou você repele. Por isso que a gente vê filhos de alcoólatras bêbados ou filhos de alcoólatras que não querem nem ver bebida. Por quê? Aquele que é um bêbado, ele está repetindo o comportamento dos seus pais. Aquele que repele, ele tomou nojo, ele tomou aversão àquilo, ele está repelindo, ele não quer aquele comportamento. E aí a pergunta que eu te fiz e refaço novamente. E o João Neto, hoje pai, como tem sido esse comportamento de repetir os comportamentos de ausência do pai, de pai órfão, de pai vivo, ou ele tem repelido isso e tem sido um pai diferente para o seu filho? O senhor citou a questão da psicologia, né? Até os 7, 8 anos, essa formação, né? Então, se tem uma rachadura nessa formação, ela se torna uma base. Até os 7, 8 anos, essa formação, ela é uma base. Se tem uma rachadura, tudo que vem em cima, a base não vai sustentar. Então, vai desmoronar. Citando aqui um grande homem de Deus, pastor Cote, ele costuma falar assim, né, que até essa fase dá para fazer muita coisa, depois fica difícil, mas não impossível corrigir. Sim. E o que acontece? Então, filhos que teve um pai muito ausente, até essa fase, ela está com essa base rachada. Só que esse filho, ele tem uma predisposição para replicar os comportamentos do pai. Não é algo que vai acontecer. Ele tem uma predisposição. Algo pode desencadear, ele pode replicar.
E levando para agora respondendo a sua pergunta direta, eu tive isso, como falei aqui, em relação ao meu pai, né? Essa ausência paterna que acabou desencadeando muitas coisas ruins na minha vida. Só que quando eu tive esse encontro com Deus verdadeiro, muitas coisas foram sanadas. Mas eu tive que aprender, já que eu não tive esse relacionamento com meu pai, eu tive que aprender a lidar com meu filho. Hoje eu tenho um filho vai fazer agora 5 anos, está com 4 anos de idade. Eu tive que aprender a ensinar o meu filho a ser presente na vida dele, né, através de Deus, porque eu não tive essa escola lá na minha infância, né? Talvez se eu tivesse tido essa base boa em relação ao meu pai, seria mais fácil com meu filho. Tem umas dificuldades? Tenho, mas eu me vejo que o Deus é tão bom, que até aquelas rachaduras, né, dessa base aqui, até os 7, 8 anos, Deus acaba suprindo, né? Acaba trazendo uma cura aqui. E por mais que eu não tive essa base, esse relacionamento com meu pai, mas Deus é tão bom que ele nos ensina. Sim. Né? Ele mesmo falou que eu estarei com você todos os dias, né, de sua vida. E se ele vai estar todos os dias, ele é um pai presente. Ele não vai estar de forma presente, mas ausente na minha vida. Ele vai ser um pai participativo. E isso ele é na minha vida, um pai participativo. Então, algumas dificuldades que eu tenho com meu filho, ele acaba me ensinando. E eu acabo aprendendo, buscando, né? Estudando também. Por muito tempo eu morei em bases missionárias. E uma das coisas que eu me dediquei muito em estudar foi família. Principalmente relacionamento familiar. Eu, esposa e filhos. Para mim, principalmente não replicar os mesmos erros do meu pai em relação a mim, a minha mãe, aos meus irmãos, em relação à nossa família. Agora, eu queria que tu falasse para os nossos telespectadores o seguinte: a pessoa que sofreu essa ausência de paternidade e ela tem uma disposição em mudar, ela quer ser um pai presente, mas não consegue. Por mais que ela tenha, por mais que ela lute, por mais que ela... Qual a atitude que ela deve tomar, por mais que ela queira, mas não consegue... E hoje ela é pai, ela tem filhos. Como é que ela... Qual o método que ela tem para ser um pai mais presente? Porque não é fácil. Porque a pessoa sofreu com o pai, a ausência do pai, agora está sofrendo porque ele está replicando aquilo que o pai dele imprimiu nele. Então, sofrimento duplo, 2 vezes. Como é que é ser pai? Porque não é fácil. Aí a esposa cobra, os filhos cobram, a sociedade cobra. Então, ele é um cara cobrado por algo que ele não recebeu. Mas ele quer fazer. Ele está na igreja, ele está lendo, ele está estudando, mas não tem forças. Qual o conselho que tu dá para um pai desse? O conselho é simples, o caminho não é tão fácil. Eu fiz um curso chamado A Casa do Pai. E um dos professores fez a pergunta para a turma: com qual pessoa da Trindade você tem mais dificuldade? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Eu nunca tinha ouvido aquela pergunta. Parei para pensar. Como assim? Aí fui fazer uma análise. Ele fez a pergunta, no outro dia nós tínhamos que devolver na sala de aula. E eu fui fazer uma autoanálise dos meus relacionamentos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E percebi que com minha mãe não tinha tanta dificuldade, com o Espírito Santo não tinha muita dificuldade, não tinha dificuldade com a figura de Jesus Cristo. Eu sou muito relacional com as pessoas, né? com os irmãos, seja irmãos de sangue biológico ou pessoas de igreja, ou os seres humanos em geral, né? Eu não tenho muita dificuldade. Mas eu tinha uma extrema dificuldade com Deus Pai. Né? E isso já estava me trazendo muitas consequências.
Porque eu falei aqui que eu tenho um filho de 4 anos, mas eu tenho mais 2 filhos, um de 28 e um de 17 anos. Então, Sim. eu passei a analisar como é que era o meu relacionamento com minhas filhas. E o caminho é ter esse vínculo com Deus. Amém. Essa paternidade com Deus, né? Se colocar numa posição de filho e ver Deus como pai. Amoroso, presente, amigo, aquele pai no qual você pode contar com ele. E foi tão interessante no outro dia na sala que foi feita uma dinâmica onde alguns homens foram para frente e era para a gente ter esse vínculo restaurado. Nunca esqueço. O Senhor estava ali quando ele me abraçou. Eu me senti Uma outra pessoa que não era teu pai biológico. Estava representando meu pai. Sim. Quando aquele homem me abraçou, eu me senti abraçado primeiro por Deus e depois abraçado pelo meu pai. Aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Por que eu falei que era o conselho é fácil, mas o caminho é difícil? Porque eu tive que buscar, aprender algumas coisas que eu não sabia em relação a filhos. Primeiro, buscar ser filho, realmente estar na posição de filho, que eu não sabia, nunca estive nessa posição, busquei. E também agora estar numa posição de pai. Foi onde realmente estudei, busquei, fiz vários cursos e é um caminho, estou ainda nessa estrada aí. Amém. Jonete, tirando suas armas, Exato. baixando suas armas, baixando a sua guarda, entrando lá no profundo do íntimo do João Neto, conta para nós como é que foi essa experiência a sua experiência mesmo de reencontrar Deus. Como é que foi essa sua... Conta para nós aí. Boa pergunta, pastor, né? Quando o senhor fala baixar as armas, boa pergunta. Quando eu tinha, acho que por volta de 17 anos, eu fiz um compromisso com Deus, né? Na época era uma promessa. Na minha concepção tinha feito uma promessa com Deus. Mas na verdade o que eu fiz mesmo foi um compromisso com Deus, né? A gente tinha uma propriedade e nós estávamos passando por uma situação muito difícil financeira, a família, e não estava conseguindo vender. Era uma fazenda que meu pai tinha, não estava conseguindo. E aquela fazenda ia resolver praticamente todos os nossos problemas financeiros. E não vendia. Não vendia. Tinha tentado de várias formas. E um dia eu fiz esse compromisso, esse voto com Deus. Pai, se o Senhor abençoar nós vender essa propriedade, eu vou servir o Senhor o resto da minha vida. É mesmo. E isso aconteceu. E os anos se passou e a minha promessa eu não cumpri ela. Os anos passou. E em 2005, no encontro com Deus, eu fui por encontro, não por acaso, que eu creio que Deus me levou para aquele lugar, mas ninguém me cuidou. Eu falei, eu vou nesse encontro, mas essa compromisso, essa promessa que eu tinha feito a Deus, eu não lembrava. Já tinha passado aí muitos anos. Eu já estava aí com meus 30, aliás, foi em 2005, né? Eu estava com 25 anos, há 21 anos atrás, né? Estava com meus 21 anos. E quando eu fui para esse encontro com Deus, de uma igreja, e lá, em uma das ministrações, quando pediram para nós fechar os olhos, veio nítido isso no meu coração, essa promessa. E naquele momento eu falei, Pai, eu entrego minha vida a Ti aqui, e eu quero cumprir isso que eu prometi ao Senhor. Um nascer de novo. Isso foi um nascer de novo, né? Nunca esqueço depois, quando eu tive esse encontro com Deus, esse primeiro amor, né? Logo nas primeiras semanas, primeiros dias e semanas, eu tinha a sensação que eu estava andando nas nuvens, os meus dias. Eu não via problema como problema, eu não via situação difícil como situação difícil. Não via. Aprendeu a descansar no Pai. Descansar em Deus. Temos os nossos revés na nossa caminhada com Deus. Temos, claro, né? Mas aquilo que Deus plantou no meu coração, aquele dia ali, quando eu decidi entregar minha vida a Ele, pelo compromisso que eu tinha firmado com Ele, por mais que
tem, existe, vai sempre ter problemas, mas é mais fácil, né? Porque ele mesmo falou que ele carrega as nossas dores, as nossas dificuldades, né? Está sobre ele. Ele carregou, né? Ele pregou tudo lá na cruz. Justamente. João Neto, você falou algo interessante, que é o que nós chamamos de primeiro amor, né? Quando você tem a experiência verdadeiramente de se converter ao Pai. A gente já teve aqui entrevistados aonde cresceram em lar evangélico, aonde se converteram depois que saíram de casa e tiveram a sua experiência pessoal. Eu costumo dizer, como pastor de adolescentes, que filho de crente não é crente. Nós temos um erro muito grande como pais de muitas vezes achar que os nossos filhos, por eles estarem nos acompanhando na igreja, por eles estarem na igreja, eles já estão convertidos. Mas cada um deles precisa ter a experiência dele com Cristo e tomar a decisão dele por Cristo. E é esse o trabalho que a gente tem de falar para os adolescentes, que a salvação é individual. Ainda que meu pai seja pastor, bispo, apóstolo, diácono, evangelista, eu tenho que tomar a minha decisão por Cristo. E quando a gente tem essa experiência de conhecer Deus, despido de toda religiosidade, de tudo aquilo que o homem cria para distanciar Deus, mas a gente vê a cortina sendo rasgada e vê Cristo como ele é, a beleza de Deus, o amor de Deus, eu creio que o sentimento que a gente tem é esse, de leveza, né? Parece que você está andando nas nuvens. Esse é o primeiro amor, esse é o desejo que você sai querendo falar de Cristo para os postes, para quem passar na sua frente, a única coisa que você quer falar é desse amor. Mas ao longo da caminhada, muitas vezes nós fazemos como Pedro, estamos andando sobre as águas, andando nas nuvens, e a gente começa a olhar para as circunstâncias, olhar para as coisas ao nosso derredor. E Pedro diz que queria trazer um alimento mais sólido, mas não pode e ainda tem que estar dando leitinho, porque ainda somos bebês na fé. Como que é para o João Neto, após esses mais de 20 anos aí, permanecer? Porque com o tempo, Deus ele vai mudando a nossa fase. Então você passa a não tomar mais leitinho. Quando você é bebê, você tem mais atenção do seu pai. Porque se você soltar aquele bebê ali para ele andar com as próprias pernas, ele vai morrer. Então Deus, eu vejo que o nosso relacionamento com Deus, o Pai, ele fala, uma das coisas que mais me apaixona por ele, é ele dizer que se nós, como os maus pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se ele pedir pão, não daremos pedra, se ele pedir carne, nós não lhe daremos uma cobra, uma serpente, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então que amor é esse? Que amor é esse que, independente do que eu faça, ele não deixa de me amar. Terão consequências, mas ele não me deixa de amar. Eu vejo que, para mim, a maior dificuldade como um pai, como um pastor, é você amar, continuar amando, mesmo a pessoa errando. Porque nós, diferente de Deus, que ele nos ama independente dos nossos erros, ele não vai me amar mais ou ele vai me amar menos, ele vai me amar do mesmo jeito. Eu, como pai, eu tenho essa luta de continuar amando o meu filho do mesmo jeito. Então, como é para o João Neto, ao longo dessa caminhada, quando você já não está mais no leitinho, você já está na comida sólida e você ora e parece que as suas respostas não chegam, parece que o céu está de bronze, parece que a sua oração bate e volta. E se você teve esses momentos, eu acredito que como cristão, todos nós passamos por esses momentos, e quanto mais você está nesses momentos, como é ser resiliente, como é persistir, como é continuar apaixonado, como é continuar sempre nesse primeiro amor, para que você não se perca e tenha que voltar ao primeiro amor. Você falou a questão do Pedro sobre as águas, né? Interessante. Pedro está ali no sobrenatural, o milagre de Deus, vivendo um dos melhores momentos dele, andando sobre a água, vivendo o impossível. É isso que estava acontecendo, Pedro sobre as águas.
Mas pelo um dado momento, a Bíblia fala que ele começa a afundar. E o que ele faz? Grita por Jesus. Jesus. A Bíblia fala que Jesus imediatamente pegou ele, né? Pegou Pedro. Quando a gente pega uma outra passagem dentro também de um rio, quando os discípulos estão atravessando o rio, Jesus está dormindo ali no fundo do barco, quando vem a tempestade e eles começam a entrar em desespero, os discípulos, ele vai chamar quem? Jesus. Jesus. Ou seja, a presença de Deus em nossas vidas não significa ausência de problema. Deus estava naquele barco, mas ele estava passando por problema. Por aquele momento, a fé dele talvez diminuiu. Quando Jesus manda o vento cessar, as águas cessar, logo em seguida Jesus fala para os seus discípulos: homens de pouca ou pequena fé. Imagine Jesus, os discípulos andando com Jesus, passava já por esses momentos, né, de altos e baixos em seus relacionamentos, em sua fé com Cristo. Imagine nós hoje, né? Eu passo por algumas situações difíceis na minha vida, mas eu tenho essa convicção que Jesus está no meu barco. Ele está ali comigo, né? Tem momentos que eu tenho que fazer o quê? Chamar ele. Isso que os discípulos fez. Isso que Pedro fez quando começou a afundar. Foi chamar Jesus Cristo. Porque ele sabia que ele, Jesus, poderia resolver aquela situação dele. Seja de Pedro afundando, seja daquele barco que estava na iminência de ser até mesmo afundado. Ele teve que chamar Jesus. Muitas vezes nós esquecemos, né? Alguns momentos, algumas situações, eu esqueço de chamar Cristo. Pai, me socorre, me ajuda. Mas ele esteve e está sempre nas nossas vidas e na minha vida, né? Então, eu tenho essa convicção. Quando o senhor cita aí que quando a gente recebe esse primeiro amor, a gente quer transportar esse amor para outras pessoas, porque o nosso copo é tão pequeno para receber a quantidade tão grande de Jesus que começa a transbordar. É isso que aquela mulher lá no poço fez. Teve um encontro com Cristo, veio falar que ela saiu, correu para a cidade levar de Cristo. Porque foi tão grande o que ela recebeu que ela não se conteve. E é uma das formas também que eu aplico na minha vida. Um grande amigo meu, o pastor Homero, cito aqui o nome dele, uma vez ele me deu um conselho. Falou: meu irmão, você quer ter uma constância com Deus? Sempre se envolva na obra missionária, naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Sempre se envolva. É uma forma de você manter uma manutenção, ter uma manutenção na sua vida com Deus. Não por obrigação, mas por gratidão e satisfação em ter a plena convicção que outras pessoas precisam receber desse Deus que você um dia recebeu, que um dia alcançou você, que vem transformando a sua vida. E através de você pode transformar outras vidas, porque Deus está em você. É isso que eu tento aplicar na minha vida. Tu falou uma coisa interessante, assim, muito forte, que quando a gente tem Deus, a gente tenta aplicar nas pessoas. Eu vejo, agora eu vou falar como um pastor, eu vejo, e um pastor de uma igreja, um verdadeiro pastor, ele não é compreendido. Poucas pessoas compreendem um pastor. Por exemplo, o pastor ele luta por uma pessoa, e um pastor ele é um garimpeiro. Ele é aquele que detecta o ouro e ele vai cavar. Porque ali tem o ouro é a pessoa. E aí ele quando ele descobre que tem ouro, ele vai limpar, tirar a terra, tirar tudo, até encontrar a pepita de ouro. E é isso que a igreja, muita gente não compreende. Chega um cara na igreja todo problemático e o pastor, ele vai garimpar, vai tirar tudo. Aí fala, não, o pastor é conivente com o pecado do irmão. Não é que ele é conivente, é porque ele tem a paciência de deixar o irmão mudar. Então, eu acredito que
alguém que nunca perdeu o primeiro amor é alguém que todos os dias está cuidando de vidas. Porque tu perguntou assim, como fazer para não perder o primeiro amor? As pessoas perdem muito fácil o primeiro amor. Porque como é que eu vou perder o primeiro amor em relação a Deus? Porque eu não estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus aqui, ó, em ti, no Michael. Então, se eu perder o amor para com as pessoas, claro que eu perco o amor para com Deus. A maior forma de amar a Deus é amar pessoas. Foi Jesus que disse, Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Então, para mim, a maior forma de amar alguém e de nunca deixar o primeiro amor morrer é cuidando de pessoas. E quando tu vai cuidar de pessoas, porque o evangelista ele traz, o mestre ensina, o profeta ele libera a palavra profética, mas só o pastor desses 5 ministérios é quem cuida. E aí ele nunca é compreendido no meio da igreja. Pastor, você tocou um assunto importante aí que eu queria trazer, não só para o João Neto, mas para o senhor também. E como lidar com as pessoas ingratas? Aquela que você cuida, limpa, tira os carrapichos, e além de ser ingrata, ela ainda sai falando mal de você, querendo te causar o mal, te prejudicar. Como se manter, né, amando as pessoas, né? Amando esse cidadão, né? Interessante, né? Interessante. Eu tenho uma frase que eu costumo falar. Se você está longe de Deus, você está distante das pessoas. Sim. Ou se você está distante de Deus, você está distante das pessoas. E uma forma de medir o seu relacionamento com Deus é você medindo como é que está o seu relacionamento com as pessoas. Se eu estou longe das pessoas em termos de sentimento, amor, compaixão, perdão, porque está alguma coisa errada em meu relacionamento com Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que muito é dado, muito é cobrado. Se a gente for pegar essa passagem e aplicar naquilo que Deus nos deu de maior valor, que foi Cristo na cruz. E quando a gente entende que Cristo veio nessa terra por causa de pessoas, ele veio por causa de pessoas. Não foi por causa de carro, prédio, não foi por nada. Ele veio aqui por causa de gente. Então, o ser humano é o ser mais importante para Deus. Então, se o ser mais importante para Deus é eu e você, e eu não consigo perdoar você, amar você, eu não estou valorizando o que Deus ama. Então, vamos ter as frustrações em relação, especificamente quando o senhor fala, principalmente na questão da ingratidão, né? Muitas pessoas no qual a gente estende a mão e essas pessoas é ingrata, eu me coloco na posição da minha ingratidão, eu ser ingrato para com Deus. Sim. Imagine, ele me deu tanto e muitas vezes eu peco, viro as costas para ele e esqueço dele em alguns momentos, que isso é natural, a vida do ser humano, então eu estou sendo ingrato com ele. E o que ele faz? Me perdoa. Me continua. E é todos os dias. Continua. Mas isso aí é por causa daquilo que eu te falei. Deus, independente dos teus erros, dos meus erros, o amor dele não muda. Porque ele é sempre Deus. Porque ele é sempre Deus. E ele vai ter as consequências dos meus erros? Tem. Beleza. Mas como ser como Deus? Não deixar que o meu amor por essas pessoas mude. Porque nós, por mais ser humano que você seja, eu acredito que você não é tão diferente de mim. E os demais que consegue ser Deus nesses momentos. Não tem outra explicação, acho que é essa, é ser Deus. Eu vou pegar algo que o senhor falou aqui, né, e eu estou refletindo sobre o chapéu. O senhor falou no começo, antes de nós entrarmos aqui. A questão de usar o chapéu em alguns ambientes. Né? Se eu sou pai, então eu tenho que colocar o chapéu de pai. Se eu sou professor,
o chapéu de professor. Se eu sou Olha um o médico, chapéu aqui, ó. né? Então, usar o chapéu em determinados ambientes, né? Eu não tenho, por exemplo, dificuldade com ingratidão. Graças a Deus, não tenho. Não tenho dificuldade nenhuma. Por quê? Eu também não. Eu sou zero de. Sabe por quê? Porque por muito tempo da minha vida eu fui tão rejeitado que aprendi a lidar com isso. Sim, Não sim. tenho dificuldade. Ou seja, tudo que eu faço para as pessoas, tudo que eu faço para alguém, dificilmente eu estou visando, não estou falando que é retorno, né? Mas assim, um reconhecimento. Então Sim. eu aprendi a lidar com isso. Porque por muito tempo da minha vida eu fui assim e eu me feri, me frustrei. Então Deus me ensinou, eu não ser mais assim. Mas tenho dificuldade em outras áreas da minha vida, por exemplo. Tenho dificuldade com mentira. Extremamente dificuldade com mentira ou compromisso. Alguém firmar um compromisso comigo e não cumprir. Mentira. Justamente. Eu tenho extrema dificuldade, né? Mas, por exemplo, talvez tenha pessoas que têm dificuldade com ingratidão. Sim. Eu já não tenho, mas outras pessoas têm. Tem pessoas que não têm dificuldade com mentira quando as pessoas mentem para ela. Eu já tenho. Ou seja, nós seres humanos, nós temos as nossas limitações em algumas áreas. Isso. Né? E buscar em Deus. O caminho é esse. Buscar em Deus. Né? O que eu tenho aprendido, John Neto, assim, usando até da sua fala, do pastor Manuel, sem expectativas. É aquele texto que diz assim, né? O que a tua mão direita fizer, que a esquerda não fique sabendo. Porque se você faz algo por alguém com alguma expectativa, seja de reconhecimento, seja de retorno, seja qualquer tipo de reconhecimento, a chance de você ser frustrado é 99%, para não dizer 100%. Porque, como você mesmo disse, cada pessoa está na sua luta, está nas suas dificuldades. Só abrindo um parênteses, a expectativa, quando ela não é suprida, vem a frustração. A frustração. Né? Exatamente. Sério isso. Então, quando você não tem expectativa, não tem como ser frustrado. Né? Quando você faz ali, independente da pessoa reconhecer, independente dela agradecer, independente dela ser grata ou não, é o que eu tenho aprendido, sabe? Eu não tenho, como você mesmo disse, eu não tenho dificuldade. Se a pessoa quiser mentir, isso é dela, não é? A mentira tá com ela, não tá comigo. Se ela marcar compromisso comigo e não for, quem perdeu foi ela, não fui eu. Eu tenho essa autoestima até demais, que eu tenho que tomar cuidado todos os dias, matar ela todos os dias para não parecer arrogante, soberbo, orgulhoso, prepotente. Mas a da ingratidão, eu tinha até entender isso quando Cristo falou para mim assim, olha, sem expectativas. Né? Eu fiz tudo que eu fiz, eu passei tudo que eu passei, sem ter nenhum pecado, sem expectativas. Porque o livre-arbítrio, ele é muito mais do que eu poder fazer o que eu quero fazer. O livre-arbítrio, ele vai muito além disso. O livre-arbítrio eu escolho amar Deus hoje, não pelo que ele me dá, não pelas consequências, não porque eu não quero ir para o inferno, quero ir para o céu, não por nada, porque é gostoso amar Deus como Ele é. Eu amo amar Deus. O pastor Luciano Subirá, ele diz numa das ministrações dele que ele entendeu isso quando ele falou para a esposa dele, eu amo amar você. Porque a Bíblia diz, marido, amai vossas esposas. Mas imagine você chegar para sua esposa e dizer assim, eu te amo porque a Bíblia mandou eu te amar. Deus, eu te amo porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que te amar. Agora, quando eu vivo esse amor, aquele primeiro amor, sem expectativas, se Deus vai fazer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não vai fazer, Ele continua sendo Deus. Se Ele vai me curar, Ele continua sendo Deus. Quando eu chego nesse nível, eu entendo que eu amo amar você, Deus. Não tem outra coisa melhor do que amar a Deus. E aí, quando eu comecei a entender isso, ficou mais fácil para lidar com as pessoas. Por quê? Porque eu passo a olhar além dos atos, além das atitudes. Mas não é fácil. Eu digo para você, tá diante de você uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, e tinha dificuldade de lidar com esse tipo de pessoas. Porque eu acredito que nós, seres humanos, acho que o homem mais ainda, nós temos aquela
aquela questão de dizer assim, fulano não vai fazer isso comigo. Porque eu não faria isso com ele. Então, acho que a balança nossa, a régua, é em nós. Se eu não faço isso com o João Neto, se eu não tenho uma atitude de ingratidão, de traição, de falar mentiras, agora que eu sei que você tem dificuldade com mentira, de compromisso, etc. Tal, se eu sei disso, se eu amo o João Neto, eu vou ter mais cuidado quanto a isso. Eu vejo que Deus nos vê dessa forma. Quando ele vê que aquele filho ali tem mais dificuldade com isso, ele vai tratar aquilo para que nós possamos ser melhor. Mas ele vem em amor. Eu costumo dizer que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais ele mostra o quanto nós somos imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de rugas, cheios de máculas. Mas ele mostra isso numa forma tão leve, tão sublime, tão amorosa, que não tem como você não dizer que o amor de Deus nos constrange. Mas, Pastor Frank, eu vejo assim, não, a gente tá até atrasado já, que eu tenho que começar na igreja agora 9h30. Mas eu vejo assim, quando a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros, no grego é siva de apoio, de suporte. Porque eu tenho minhas debilidades, tu tens. Então, eu não tenho... Olha, como pastor, toda semana muita gente marca comigo e não vai. E fura. E para mim, quando fura um compromisso, fura vários na frente. E aí, o Israel, que é o secretário, fala, pastor, tu é muito tranquilão. As pessoas podem ser ingratas, porque eu resolvi servir de suporte. Então, se alguém é ingrato, eu vou ajudar ele a ser grato. Se alguém marca e não vai, irmão, você marcou. O que aconteceu? Então, nós temos que ser uma base, uma plataforma de suporte para os mais fracos. Porque é uma fraqueza da pessoa. Um dia minha esposa perguntou assim, lá em Itaquaralto, pastor Emanuel, se o irmão fulano tal voltar, tu recebe? Recebo. Claro que recebo na igreja. Mas ele falou tanta coisa, depois tão ingrato. Recebo. Se Pedro... A igreja não é minha, é dele. Se Judas voltasse, Cristo receberia ele. Com certeza. Com certeza. Recebeu Pedro? Então qual que é a grande sacada aqui? É a gente entender que a gente tem que ser suporte. A gente tem que suportar os mais fracos. Certo? A gente tem que ser Jesus. Pois é. Rapaz, se Jesus me suporta... Moça, a pergunta é, o que o pastor Frank faria se ele pastoreasse uma igreja com 100 pessoas iguais ao pastor Frank? Rapaz, nós ia atingir o céu. Nós ia atingir o céu. Rapaz, eu precisava só de mais um, precisava disso aí não. E a gente nem falou sobre aquela falaria. Tem que marcar outro bate-papo. Mas eu só abrindo um parênteses aqui sobre todas essas questões que estamos falando aqui, né, já que é um programa para homens. Eu morava em Curitiba em 2014 e eu estava numa base missionária e eu deixei uma casa alugada que eu tenho lá em Itaquaralto e bancava parte das minhas despesas da base, né? Porque as despesas lá, de cada pessoa que estava ali, bancava suas despesas. E eu não tinha mantenedor. Então essa casa praticamente era quase 100% de todas as minhas despesas. E deixei um rapaz na casa com a esposa e o filho e esse cara começou a atrasar o aluguel. Atrasou por 4 meses e meio. Meu Deus. E eu vim em Palmas resolver algumas questões e passar 6 dias em Palmas e fui lá. Quando eu fui puxar a energia, que ainda estava no meu nome, a energia estava cortada. Há muito tempo ele tinha feito um gato. Misericórdia. E várias contas atrasadas e ele tinha várias contas de água. Tinha quebrado o portão elétrico. O portão, o sistema elétrico tinha quebrado, o portão estava quebrado, uma porta do fundo quebrada, o mato quase chegando em cima ali da cerca elétrica. Aquilo foi dolorido para mim, porque eu dependia financeiramente, apesar que Deus abriu outras portas, né? Foi até uma forma de Deus me gerar dependência nele financeiramente, mas até então eu precisava daquele dinheiro. E era uma casa, era meu patrimônio, ele estava deteriorando o que era meu. E por várias vezes um amigo ia lá cobrar e ele mentia, enfim. Foi uma série de situações no qual eu tinha todos os motivos para ficar com raiva daquele rapaz, daquele homem. E eu cheguei lá no sábado, nunca esqueço, 12:00. Eu falei, eu vou no horário, 12:00. Ele não sabia que eu estava em Palmas. Cheguei lá,
uma paz interior tão grande, tão grande, tão grande, uma convicção. O que eu deveria era perdoar ele. Falei, olha, você vai me entregar minha casa amanhã, você não me deve nada. Isso tem 12 anos atrás. Nunca mais vi aquele homem, vi a família dele, os filhos. E daquele momento, quando eu falei aquilo para ele, saiu um peso dos meus ombros, tremendo. Foi uma decisão de perdoar ele. Foi um perdão de sentimento, no qual ele tinha causado vários sentimentos negativos no meu coração, e um perdão financeiro, pelo um dano financeiro que ele tinha me causado, e a minha casa, e também não ter pagado os aluguéis ali. E é muito difícil para nós que somos homens. A mulher tem mais facilidade em perdoar, até mesmo em não se ferir em algumas coisas. Nós, homens, a gente absorve algumas coisas mais fáceis. Muitas vezes carregamos isso conosco. Isso gera uma série de situações, né? A falta, especificamente a falta de perdão, em não saber lidar com algumas situações, isso nos prejudica muito e muitas vezes prejudica também as nossas gerações, né? E quando fala em amor, né? O senhor falou algo muito interessante aqui, né? Eu amo te amar. Interessante, né? Não tinha parado para pensar nisso. Eu amo te amar. Só o ato de eu te amar já é algo que está acontecendo em mim, né? Eu estou amando você. Agora, eu amar, te amar, interessante, né? É um amor duplo. Amor duplo. Na verdade, eu amo te amar. Um amor duplo, né? Amor ágape. Interessante. Amém? João Neto, deixa uma mensagem aí para esses homens que nos ouvem. Obrigado pela tua presença. E aproveitando para convidar você que está nos ouvindo, que nós temos hoje a conferência Start dos adolescentes e jovens. Estaremos lá na Igreja Bethel, na Avenida Antiga Teotônio Segurado, hoje chamada de Siqueira Campos, a quadra do Detran. Nós estamos ali no próximo sinaleiro depois do IGPREV, não tem erro, de frente para a Avenida Teotônio Segurado ou Siqueira Campos, na quadra do Detran. E você é nosso convidado especial. Seria uma honra receber você lá que se sente adolescente, que é adolescente, jovem, se sente jovem, é para todas as idades. Apesar de ser promovida pelo Ministério de Adolescentes, mas nós estamos ali com várias igrejas, a Igreja Bethel, a Igreja El Shaddai, Quadrangular, temos aí Daniel Nunes vindo de São Paulo, da Sara, vai estar ministrando para nós louvor, palavra, da UEG, da Quadrangular. E você também vai ter ali a banda Louvadeira de Paraíso, que também vai estar com a gente. Então vai ter a união. Nós cremos que Jesus virá buscar uma noiva, e essa noiva é uma só. Ela não tem placa de igreja, ela não tem bandeira, e é o que nós temos tentado fazer ali na Igreja Bethel. Nós temos a virada da adoração, agora nós estamos aí com essa conferência, cremos que é a primeira de muitas, assim como a virada da adoração começou como a primeira, já estamos na 3ª edição. E você é nosso convidado especial, você que gosta, você que ama amar a Deus, venha amar com a gente, venha louvar e adorar aquele que está preparando um derramar sobrenatural. Você que está fraco na fé, você que está desviado, distanciado, que precisa reencontrar o primeiro amor, esteja com a gente ali na sexta, hoje às 19h30 e amanhã também às 19h30, que serão momentos agraciados com a graça de Deus derramado naquele lugar, e você não pode ficar de fora. João Neto, despede aí para nós, obrigado pela sua presença, você está de portas abertas aí para quando quiser retornar, para a gente continuar esse bate-papo. Infelizmente o tempo é curto e a gente tem que encerrar, mas deixa aí aquela mensagem para nossos espectadores aí. Primeiro, obrigado a todos vocês por o convite, né? Por Deus poder estar me permitindo estar aqui, e queria deixar aqui uma passagem bíblica para você, que é homem. Primeira, a Bíblia fala que Josué falou que eu e a minha casa serviremos a Deus, né? Ele colocando ele nesse papel de ser esse facilitador para a sua família a estar nesse caminho de Deus. Falamos muito aqui que a salvação é individual, mas nós não vamos sozinhos para o céu. E nós temos essa obrigação de conduzir outras pessoas para o céu, e primeiro a nossa casa. E outro texto bíblico para você, homem, quero deixar aqui também, é Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará
com você por onde você andar. Então você, homem, se coloque e esteja nessa posição de homem. Né? Se você é um pai de família, se coloque nessa posição de pai. Se você é um profissional, se coloque nessa posição de profissional. Faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Exerça a sua função de homens. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sr. Noel, encerra para nós. Deus abençoe. Fica com Deus. Tenha uma semana abençoada. Um final de semana cheio da unção de Deus. Amém. Obrigado.